Murtisco? Tronquilho? Que animais são esses? Animais reais ou animais da fantasia? Vamos falar sobre animais fantásticos do mundo da fantasia e a correlação deles com animais reais? Esse é o tema do vídeo de hoje. Olá, eu sou Rafaela Lima, professora de Ciências e Biologia, e você está aqui no Mais Ciências, onde a gente começou aí citando animais diferentes, animais fantásticos. Talvez você já tenha ouvido falar do livro que originou o filme Animais Fantásticos e Onde Habitam, da J.K. Rowling, que escreveu aí toda a sequência de livros de Harry Potter, que deu asas às suas imaginações e às suas pesquisas, e fala de uma série de animais completamente diferentes ou até parecidos com os nossos, ou até mesmo versões meio misturadas. E sempre surge curiosidades. Será que esses animais são possíveis? Tem correspondência desses animais da mitologia, do mundo da fantasia, dos filmes com animais da vida real? É possível, sim, que alguns animais de espécies diferentes se reproduzam e gerem descendentes. São chamados animais híbridos. E se você quer entender um pouco melhor sobre isso, dá uma olhadinha, eu vou deixar aqui um link só sobre animais híbridos. Por exemplo, um híbrido bem curioso é a ligre, que é aí a reprodução entre um leão e um tigre. Aí você fala assim, mas aí são parecidos. Pois é, já fica a dica. Geralmente animais híbridos são animais que são de espécies similares. E se você quer entender um pouco melhor sobre espécie, até sobre híbridos também, eu vou deixar uma aula aqui na descrição. Uma aula onde eu falo sobre espécies num espaço cheio de animais domésticos, sobre espécies, sobre nomenclatura científica, até sobre animais híbridos e mostro, por exemplo, híbridos de micos presentes no Rio de Janeiro e sobre raça. Mas o nosso tema hoje são os animais da ficção, do mundo da imaginação, os animais fantásticos. E eu peguei um gancho com uma galera que fez um trabalho super legal, uma exposição online chamada Zoologia Fantástica e Onde Habitam, que mostra 15 diferentes animais do mundo da ficção, do mundo da magia, inspirada aí justamente no livro da J.K. Rowling, mostra a correspondência dele com animais reais e vale a pena você ir lá conhecer. Por quê? Porque esse trabalho foi feito por biólogos, por professores, e dá para fazer uma correlação com sala de aula. Você pode até puxar esse link para fazer trabalhos na escola, inclusive geraram até um artigo sobre isso. Vamos conhecer alguns desses animais? Vamos começar por um que eu mostrei na abertura, o mustirgo. Olha a carinha dele, que bicho é esse, né? Parece um rato, né? Só que tem essas saliências aí nas costas que lembram, né, uma anêmona do mar. De acordo aí com o mundo da ficção, com o Ministério da Magia, esse animal, no mundo da magia, essa saliência aí das costas dele, ela pode ser ingerida. Quem come fica resistente a feitiços, a azarações, mas se comer muito, fica com pelo púrpura saindo das orelhas. Imagina que cena! Mas falando do mundo real, que animal seria esse? Né? Então você pensa, poxa, então seria uma mistura de um rato, né? Algum mamífero assim, com o que nas costas? Lembra muito, sabe o quê? A anêmona do mar. Dá uma olhada. Ela é famosa e ficou bem conhecida aí nos filmes do Nemo, Procurando Dory, porque o peixe palhaço, ele é adaptado a conviver ali com esse animal. Você está vendo aí a aparência da anêmona, né, com esses tentáculos. Esse animal é um animal do filo quinidário, parente aí das águas vivas, dos corais. Esse animal, ele tem uma célula chamada quinidócito, com capacidade de liberar uma substância urticante, que ele usa então para paralisar sua presa, para comer e também para se defender, claro, né? E uma coisa que esse animal da ficção aí, do mundo da magia, o mustirgo, tem, é porque ele é como se ele fosse um animal que carregasse um outro nas costas. Então esse animal no mundo real seria a anêmona, mas esse comportamento dele lembra de um outro animal, que é o caranguejo ermitão. Já ouviu falar? Ermitão é uma pessoa que vive sozinha, isolada. E aí tem alguns caranguejos que eles vão ter essa prática, eles vivem isolados, mas eles usam a tática de se esconder dentro de conchas, de colocar ali uma concha sobre si, às vezes até realmente com uma anêmona ali naquela concha, que ele vai usar para se esconder, para se proteger, às vezes para atrair também, se for uma anêmona, ajuda ele a se defender também, come ali umas partículazinhas que podem cair. Então, um animal da ficção, que foi inspirado então em um pouco de mamífero,
o quinidário, que é do grupo a anêmone, né, que é do grupo dos quinidários, e um comportamento de um artrópode, do grupo dos crustáceos, que é o caranguejo. Então, você ouviu falar de caranguejo ermitão, você já vai lembrar que é esse animal que vai ter esse comportamento de carregar aí uma concha. Tem até casos, tadinhos, de alguns deles se escondendo até em tampinhas, coisas que as pessoas jogam no mar. Porque a tática dele é se abrigar e ficar ali, disfarçado. Ele vai ali, se esconde, vai andando devagarzinho. O caranguejo ermitão, então, com a sua estratégia de sobrevivência. E sabe uma brincadeira super legal que dá pra fazer? E foi dica até da professora Thaís, lá da exposição do Zoologia, fazer um holograma. Olha que interessante. Imagina você fazer um holograma e ela posta um vídeo lá no canal. Ele tem um canal do Zoologia Fantástica, passou em reportagens também, dá uma olhada. Onde ela ensina como se faz esse holograma, dá toda a dica. E ainda lá no canal, no Zoologia Fantástica e Onde Habita, tem também os videozinhos que vai aparecer assim, ó, para você fazer esse holograma. Como aí desse animalzinho que a gente acabou de conhecer, desse mortisco. Legal, né? E falando de mais um, vamos falar do tronquilho. Olha que gracinha, né? De acordo com o mundo da magia, é um animal do oeste da Inglaterra, também encontrado no sul da Alemanha, em algumas florestas da Escandinava, e é um animal que guarda árvores, e é bem difícil de se localizar, ele é bem pequenininho, né? E se atacar ele, se ele sentir acuado, ele fura os olhos do invasor. Olha que medo, né? Com esses dedos longos e afiados dele. E quem precisa ali acessar essas árvores, por exemplo, para fazer varinhas, oferecem bichos de conta para os tronquilhos, que aí eles ficam calminhos, dá tempo ali, né, de quem precisa retirar a madeira da árvore para a fabricação da varinha. Aí fala assim, tá, tronquilho aí no mundo da ficção, eu vi que tem aí uma série de estratégias, mas o que seria o tronquilho no mundo real? Ele seria um misto de bicho-pau com bicho-folha. Já viu esses bichos? Estamos falando então no reino animal do filo Arthrópoda, aqueles que têm um exoesqueleto, um corpo rígido, patas articuladas, e do filo dos insetos, onde estão esses animais. Dá uma olhada para você conhecer. Esse aí seria o bicho-pau, né? Esse nome bem já diz, né? Ele tem uma estratégia de mimetismo que ele consegue assim se camuflar à vegetação, aos galhos. E o bicho folha, como o nome bem já diz, você dá uma olhada aí, olha que interessante, passa batido ali, né, numa folha. Então ele acaba, esses insetos, eles utilizam essas estratégias de mimetismo para passar despercebido pelos predadores, como algumas aves, por exemplo. Então não é interessante? Então aqui a gente aprende um conceito de ciências, de biologia, que é o mimetismo, uma prática que alguns animais têm, justamente a capacidade de imitar o ambiente ou outros, para passar despercebido ali, e a gente viu aí que o tronquilho então seria um misto desses dois. Esses dois no mundo real podem se reproduzir? Não. Eles são de grupos diferentes, apesar de ambos serem insetos. E um outro animal é o erumpente. Olha para ele, você olha e já reconhece logo, né? Grandão, cheio de força. Lembra muito quem aí do mundo real? Estamos falando do rinoceronte, né? Então você vê que no mundo aí da magia, da ficção, esse animal, então, que parece um rinoceronte, ele tem um couro muito grosso que repele maldições, feitiços, e que o chifre dele é super poderoso. É um chifre que fura tudo, fura metal, isso no mundo da ficção, tá? E que libera uma secreção fluida que explode qualquer coisa. Então, super perigoso aí no mundo da ficção. Mas no mundo real a gente tá falando de quem? Dos rinocerontes. Animais incríveis, predadores de topo de cadeia. Quem é o inimigo natural dele? Não tem. E quem é que tá acabando com ele? Seres humanos. Dá uma olhada no rinoceronte, esse animal tão forte, esse grande mamífero. Tá em risco de extinção justamente assim por caçadas ilegais. Para retirada do chifre, tem algumas crenças a respeito desse chifre. E o que é muito triste, então, tanto na África quanto na Ásia, esses animais são explorados. E o que dificulta também é o fato de que esse grande mamífero tem uma reprodução lenta. Então, se não fossem os seres humanos ali, a coisa ia fluir, né, dentro de um controle. Mas como a reprodução é lenta, essa fêmea ela vai conseguir aí ter um filhote a cada 2 anos. E ainda com todas essas caçadas ilegais, estão colocando essa espécie tão linda em risco. Então aí, né, bem parecido, o animal do mundo da ficção bem parecido com o do mundo real, né?
E a gente vai para outro que é o Shizácaro. Shizácaro, olha para ele. É um pequeno parasito aí do mundo da ficção, do mundo da magia, bem pequenininho. Teria aí 1,5 milímetros de altura. Parece um caranguejo, né? Como você vê aí. E tem uma coisa muito curiosa, que ele tem a capacidade de infestar objetos mágicos, roer, se alimentar aí de porções. E tem aí no mundo da magia, no mundo de Harry Potter, cita que inclusive ele pode atuar até em artefatos de quem não é do mundo da magia, nos trouxas, né? E corroer aí, afetar artefatos elétricos, podendo até ser necessário em caso de infestação, de que haja uma ação no Departamento de Regulamentação e Controle de Criaturas Mágicas. Imagina, será que aquele produto meu que deu problema, será que foi Shizácaro? Não, o Shizácaro tá no mundo da ficção, né? Mas no mundo real, o Shizácaro seria o quê? Ele seria um mix de caranguejo com ácaro. Então eu tô falando de animais do grupo dos artrópodes, esses com as patas articuladas, com um exoesqueleto rígido, com uma grande capacidade de tolerar aí a dessecação. Mas falando dos crustáceos, a maioria deles é o grupo dos caranguejos, lagostas, siris. Eles vão viver no ambiente aquático, tem um corpo mais rígido ainda, rico em calcário. Dá uma olhada. Muito comuns aí na alimentação de diferentes lugares, né? E falando dos ácaros, aí já é outro grupo. Caranguejos eu falei que é do grupo dos crustáceos. Os ácaros, eles são do grupo dos aracnídeos. Pois é, grupo aí onde a gente encontra as aranhas, os escorpiões, muito pequenininhos, podendo medir até micrômetros, então assim, realmente muito pequenos, muito leves, presentes assim em ambiente de casa, ambiente com muita poeira, pode infestar colchão, travesseiro, sofá, tapete. Muita gente tem super alergia a ácaro, então até por isso a gente tem que ter todo o cuidado de higiene, de manter aí a casa ensolarada. Então a gente tem que trocar, por exemplo, o travesseiro de tempos em tempos, lavar a cortina, porque além da poeira e da sujeira, pode ser um ótimo ambiente para reprodução de ácaros, esses pequenos aracnídeos aí. Então, se você não sabia que os ácaros, eles têm aí uma familiaridade aí, são aí do mesmo grupo, por exemplo, das aranhas e dos escorpiões, te contei. Então, muito cuidado aí. Então, vimos que é do grupo dos artrópodes. E o último animal que a gente vai falar hoje, porque você vai lá no site conhecer mais 10 animais aí da Zoologia Fantástica, lá na exposição virtual, que eu vou deixar o site aqui na descrição, é o Okami. Dá uma olhada. Esse Okami, de acordo aí com o Ministério da Magia, ele ocorre no Extremo Oriente e na Índia. Ele é um bípede emplumado, né, com asas e esse corpo de serpente. E ele tem uma coisa curiosa que é o fato, eles são assim, aves bem agressivas, são uma fera agressiva. E ele tem uma coisa que muita gente quer aí no mundo da ficção, que são ovos com casca de prata pura. O que faz, então, que eles sejam aí bem caçados e procurados no mundo da ficção. E no mundo real, o Okami poderia ser o quê? Poderia ser um mix dessa ave, que é o pássaro anambé azul, e dessa serpente, que é a corredora azul. O anambé azul, ele tem seu nome científico derivado aí do tupi e significa pássaro colorido e brilhante da floresta. E está presente em toda a Amazônia brasileira e nos demais países amazônicos. E só o macho que tem essa cor assim exuberante, lindona azul. A fêmea é uma coloração cinza assim mais comum. Essa serpente corredora azul é nativa dos Estados Unidos da América e do Canadá, não possui peçonha, então assim, e também não tem uma boa convivência com seres humanos, então ela vai ser mais comum em locais com baixa densidade, né? E aí são possibilidades para a gente tentar entender aí o mistério, né? De que animais da vida real poderiam ter inspirado os animais do mundo da ficção. Não é certeza, mas a gente faz aí algumas suposições e dessa forma a gente consegue estudar a zoologia, estudar os animais de forma divertida, leve, utilizando o mundo pop. Inclusive foi o tema de um trabalho, de um artigo, dá uma olhada, que os autores da exposição realizaram. Os autores foram a Thaís Sanches, uma amiga querida, professora de ciências da educação básica, a Natália Ribeiro, que é bióloga e é especialista em biologia e conservação de fauna silvestre, o Helder Carvalho, que é mestre em ciências pela Fiocruz e biólogo, e a Raíssa Hoffmann, que foi a ilustradora e diretora de arte desse projeto.
Quando você visitar lá o site, você vai ver que tem uma aba só de atividades pedagógicas, atividades educacionais. Então, além de você poder fazer lá os hologramas e brincar, você ainda pode tanto dar uma dica pro teu professor, ou até mesmo você ir lá e dar uma olhada nas atividades educativas que tem lá, dá uma olhada. Você vai encontrar um quebra-cabeça, que pode ser aí impresso, uma maleta científica, você vai ter um PDF super acessível aí, um diorama, pecinhas para fazer tipo um ambientezinho assim de uma peça teatral em menor escala, e também um material para fazer uma chave dicotômica, que pode ser utilizada tanto para ensino fundamental 2 quanto para ensino médio. E assim, eu apresentei para você alguns animais, você vai lá conhecer um pouco mais dessa exposição. E você tem aí alguns animais na sua cabeça do mundo da ficção que parecem ser misturas de um com o outro? Tem um filme que eu adoro, que mostra vários desses animais, que é os Croods. Lembra dos Croods que se passa lá, né, nos Homens das Cavernas, e aparecem uns animais muito engraçados que são super irreais, tipo mistura ali de uma coruja com um felino, de um elefante, acho que era um rinoceronte com uma baleia, umas coisas assim bem doidas que são super irreais, que ficam no mundo da ficção. Mas se você quer saber as possibilidades reais de híbridos, assiste o vídeo sobre híbridos, vou falar sobre animais e plantas aqui na descrição. Tchauzinho!